Meu sonho é ganhar 20 mil por mês, igual meu irmão. Seu irmão ganha tudo isso? Não, é o sonho dele também. Então, pessoal, estou aqui hoje trazendo para vocês um dos melhores versos já feitos pela comunidade do Power Scaling, o Homem-Aranha do Miles Morales contra o Super Choque. E o motivo de eu ter demorado tanto tempo para fazer esse versos é porque eu queria postá-lo exatamente nesse dia especial. E tenho que dizer que esse com certeza é um dos melhores que eu já tive a honra de fazer. Eu espero que todos vocês gostem. Miles Morales era um jovem do Brooklyn que acabaria sendo picado por uma aranha radioativa de outra dimensão. E depois da morte do Homem-Aranha do seu universo, ele decidiria seguir o seu legado e se tornar o novo Homem-Aranha. Em força, ele conseguiu mandar o Gatuno para longe, o fazendo atravessar um balcão de madeira, derrubou um cientista arremessando uma rosquinha, atravessou o teto de um metrô, segurou um golpe do Escorpião que conseguia mandar a aranha-robô para longe, rompeu uma rocha de forma acidental, deu um soco na Doutora Octopus que a fez romper uma escotilha de metal, amassou um guindaste enquanto lutava contra o Rei do Crime, nocauteou o Peter B. Parker com uma descarga elétrica, sendo que o Peter B. conseguia suportar os golpes físicos dos tentáculos da Doutora Octopus, que eram capazes de derrubar e cortar árvores grossas no meio como se não fosse nada, e arremessar peças grandes de metal facilmente. Conseguiu arremessar o Rei do Crime a vários metros, destroçou um bloco de concreto com um soco, puxou um táxi o fazendo cair em cima do Rei do Crime, bloqueou o ataque do Spider-Wolf, se libertou das teias do Peter B. Parker facilmente, se manteve igualado com o Rei do Crime que era capaz de estilhaçar janelas, arremessar veículos, atravessar metal e fragmentar uma das bases da ponte do Brooklyn com uma investida, e conseguiu evitar ser absorvido pela máquina dimensional. Em velocidade, ele conseguiu se esquivar dos tiros da arma do Rei do Crime e desarmá-lo rapidamente, mandou o Gatuno para longe sem que ele reagisse, se esquivou de 2 atropelamentos de trem, bloqueou um golpe do Escorpião, se esquivou de múltiplos ataques do Gatuno, se esquivou de um forte fuzilamento enquanto corria, subiu até o topo de uma árvore enquanto era perseguido pela Doutora Octopus, se esquivou dos ataques do Spider-Rex, conseguiu enxergar um acidente de carro em câmera lenta, interceptou um ataque do Spider-Wolf, se esquivou de vários golpes do Rei do Crime, evitou que um táxi caísse em cima de algumas pessoas, atacou diferentes vilões sem que eles reagissem, se esquivou de vários golpes do Mancha, salvou algumas pessoas de um desmoronamento, mas o seu maior feito foi ter conseguido escapar de um exército de aranhas alternos que possuíam suas mesmas capacidades. Em resistência, ele resistiu a cair de um edifício se chocando contra uma placa em um táxi na queda, e resistiu a aplicar sua própria força sem sofrer dano, e resistiu a se chocar contra uma árvore seguido de uma grande queda, e resistiu a ser enforcado e arrastado pelo Gatuno, e resistiu a ser apertado por um robô que depois resistia a uma explosão de eletricidade, e resistiu a uma investida e vários arranhões do Spider-Cat, que 4 aranhas alternos o submetam, que o Rei do Crime lhe dê vários golpes e o atinja com um táxi, que o Miguel amasse a parede de um trem usando seu corpo, e resistiu à investida do Rei do Crime que fragmentou a base de uma ponte, e conseguiu resistir à explosão da máquina dimensional. Em inteligência, além de ser um ótimo estudante, ele também possui uma grande habilidade na arte do grafite. Conseguiu se adaptar e controlar os seus poderes perfeitamente em pouco tempo, sabe galopar, é um mestre em artes marciais e luta corporal, usou os próprios portais do Mancha para conseguir prendê-lo em uma teia gigante, e conseguiu escapar de um exército de aranhas alternos usando o ambiente, seus poderes e as debilidades dos outros aranhas ao seu favor. Em armas, ele possui os seus lançadores de teia, que consegue disparar teia seja em cordas, redes ou bolas que se espalham com um toque. Já em habilidades, ele pode escalar paredes, tem super força, super resistência, super agilidade, percepção sobre-humana, sentidos melhorados, clarividência, invisibilidade e a capacidade de liberar grandes quantidades de energia, podendo sobrecarregar máquinas e debilitar pessoas. Virgil Hopkins era um estudante do ensino médio que frequentemente era maltratado por uma gangue de delinquentes, e querendo que isso parasse, ele se uniria a uma gangue rival que o levariam até as docas onde haveria uma guerra entre gangues, e no meio dessa guerra a polícia chegaria e começaria a disparar granadas de gás contra a multidão, mas um dos projéteis atingiria alguns barris de um gás experimental, e ao ser liberado esse gás acabaria dando poderes a todos que o inalassem, e no dia seguinte, depois de descobrir seus novos poderes, ele decidiria
conseguiria combater o crime na cidade e assim se tornando um herói conhecido como Super Choque. Em força, tendo recém-descoberto seus poderes, ele já foi capaz de levantar várias carcaças de carro como se não fosse nada. Mandou um homem para longe, fazendo derrubar várias caixas para depois explodir duas televisões, arrancou uma porta de aço e arremessou a vários metros, mandou um carro para longe de forma acidental, arrebentou um escombro com um soco, arrancou um cano gigante do chão, destroçou uma porta grande de madeira facilmente, parou a queda de um outdoor gigante e o posicionou cuidadosamente no chão, levantou uma caçamba de lixo com o guia e a Nina dentro dela, nocauteou o Kengo com apenas um golpe, sendo que o Kengo era capaz de atravessar paredes grossas de concreto além de destroçar e mandar viaturas para longe de forma casual. Fez várias armas de metal em pedaços, mandou um homem para longe com um soco, ergueu 3 homens facilmente e os colou no teto, segurou uma estátua gigante por alguns momentos, segurou o impulso telecinético da Medley, que era capaz de destroçar carros e concreto facilmente, destruiu um prédio inteiro após um choque de poderes com o replay, destroçou uma ponte facilmente, arrancou uma estátua do chão e a arremessou para longe junto de vários outros objetos, é superior a garras que conseguia erguer e carregar caixas pesadas de ouro, entortar postes e rasgar armários de metal, segurou e arremessou 2 bolas de demolição que conseguiam rasgar carros no meio, e explodiu um caminhão de bombeiros com uma rajada, segurou os golpes do Chive que conseguia cortar concreto e aço reforçado facilmente, destruiu um estacionamento com um ataque carregado, cortou as mãos de um robô usando seu disco, fez um macaco robô gigante retroceder com uma descarga elétrica, mesmo um macaco que conseguia levantar um ônibus escolar inteiro facilmente, ergueu e arremessou uma van fazendo atravessar um monstro gigante, carregou o Ice Pack com apenas um braço e de forma casual, parou um carrinho de montanha-russa em alta velocidade, manipulou um boneco gigante e o fez chutar o Chive para longe, montou uma pista de trem e segurou todas as partes enquanto o trem passava, derrotou uma gangue de cobras mutantes facilmente, rasgou o casco de um navio, conseguiu se segurar em um avião, destroçou uma porta de aço reforçado, se mostrou igualado ao Sinestro e ao Lanterna Verde, cortou um dos braços do Ebon de fogo para depois erguê-lo e atravessá-lo, e arrancou um tanque de combustível gigante das suas bases. Em velocidade, ele conseguiu se esquivar de várias rajadas laser, se cobriu com vários canos de metal antes que um prédio desmoronasse em cima dele, impediu que 2 bolas de demolição atingissem o Batman e o Robin, salvou a Daisy de ser esmagada pela garra de um robô, se esquivou de uma cadeira que foi lançada contra ele, consegue alcançar carros esportivos em alta velocidade, acompanhou um carrinho de montanha-russa desgovernado enquanto era atacado pelo sanguessuga, montou uma pista inteira de trem antes que um trem chegasse até ela, conseguiu lutar e vencer uma gangue inteira de cobras mutantes que o atacavam por todos os lados, se esquivou de uma rajada de som a queima-roupa da tela, atacou o Homem Elástico sem que ele reagisse, se esquivou e bloqueou as rajadas de gás da Puff, interceptou um ataque do Ebon usando sua prancha, agarrou uma estátua gigante antes que ela caísse, se esquivou de vários objetos lançados contra ele pela Medley, se esquivou das rajadas de energia do Starburst, bloqueou uma bola de fogo usando um carro, se esquivou de várias bolas de demolição que foram lançadas contra ele, agarrou o guia antes que ele caísse no chão, se esquivou das rajadas do raio de fogo em várias ocasiões e conseguiu se manter igualado com o Flash. Em resistência, ele resistiu a se chocar contra uma torre de metal, e resistiu à explosão de uma cúpula de vidro, e resistiu a cair de uma tubulação, e resistiu a ser golpeado por uma coluna de gelo, e resistiu a cair de uma altura considerável para depois ser apertado pela cauda de um macaco robô, e resistiu aos golpes de palhaços gigantes que conseguiam rasgar o teto de uma escola facilmente, e resistiu a vários desmoronamentos em várias ocasiões, saindo de tudo isso como se nada tivesse acontecido, e resistiu a uma rajada do Sinestro que o fez rachar uma parede, e resistiu a vários golpes do Sanguessuga, que o corrente o aperte com um de seus tentáculos para depois arremessá-lo contra um outdoor, que a Puff o mande para longe, o fazendo se chocar contra várias caixas, que o Ebon o submeta em várias ocasiões, que um ladrão derrube várias caixas pesadas em cima dele usando uma empilhadeira, que o eletrocutem usando bastões especiais, que o Starburst o golpeie com um campo de força, que o raio de fogo o atinja com um ataque carregado, que o Sinestro atravessasse várias paredes usando seu corpo, e resistiu a uma rajada de gelo da Emma Frost, e resistiu à explosão de um prédio inteiro após chocar seus poderes com o replay, e resistiu a uma rajada de vento do Slipstream que conseguia destruir concreto e arrancar estátuas do chão, e resistiu a atravessar várias tábuas de madeira, e resistiu a se chocar contra uma porta de metal reforçado amassando, e resistiu a ser apertado pelas raízes da Era Venenosa que foram capazes de destruir o motor de um navio. Em inteligência, ele demonstra até um ótimo intelecto, conseguindo usar seus poderes de forma eficiente mesmo tendo acabado de recebê-los, sabe usar os objetos do ambiente ao seu favor, conseguiu invadir um prédio
prédio de segurança máxima sem que ninguém percebesse, se cobriu com vários canos de metal para evitar ser esmagado por um desmoronamento, ajudou o Homem Elástico a sair de um prédio estável fazendo passar por um cano e conseguiu vencer toda a Liga da Justiça usando as suas habilidades e estratégias. Em armas, ele possui o seu disco retrátil, que pode ser usado tanto como prancha quanto como escudo ou serra circular. Já em habilidades, ele possui super força, super resistência, super velocidade, manipulação, condução e projeção de energia, resistência a ataques mentais, resistência a altas e baixas temperaturas, atração de raios naturais dependendo do clima, manipulação de eletricidade estática e a capacidade de liberar e absorver energia. Após ter escapado de todo aquele exército de aranhas alternas, o Miles voltaria até o QG da Sociedade Aranha e usaria a máquina de voltar até casa para tentar voltar ao seu universo, mas toda aquela perseguição acabaria danificando a estrutura do prédio, o que faria com que a máquina desse um mau funcionamento e o mandasse até o universo de Super Choque, onde ele seria confundido com o vilão e sendo atacado pelo mesmo, assim começando a luta. O Vândio tentaria agarrar o Miles com a sua projeção de energia, mas o Miles esquivaria do ataque e derrubaria o Vândio no chão agarrando a sua presa, mas o Vândio rapidamente se levantaria e tentaria atingir com rajadas de energia, rajadas essas que seriam facilmente esquivadas pelo Miles, e vendo que não ia conseguir atingir o cabeça de teia dessa forma, o Super Choque eletrificaria o quarteirão inteiro, eletrocutando o Miles até deixá-lo inconsciente, assim vencendo a luta. Então, pessoal, foi esse o Versus, e na força o Super Choque era superior, já que o máximo que o Miles demonstrou foi se igualar ao Rei do Crime, que conseguiu fragmentar uma ponte se jogando contra ela junto do Miles, o que apesar de ser um bom feito não é nada comparado a alguém que consegue arrancar canos do chão, segurar estátuas gigantes e destruir prédios facilmente, e o mesmo se aplica à velocidade, já que apesar de alguns dos seus feitos serem parecidos, o Vândio conseguiu se manter igualado com o próprio Flash, enquanto o máximo que o Miles demonstrou foi ter escapado de toda a Sociedade Aranha, o que olhando agora provavelmente não foi muito difícil considerando a forma atrapalhada que eles estavam perseguindo, e na resistência é o mesmo ponto da força, já que apesar das explosões que o Miles resistiu terem sido bem grandes, elas não eram tão destrutivas, enquanto o Super Choque já foi capaz de resistir a desmoronamentos, explosões maiores e ataques de seres que o igualavam em poder destrutivo, e na inteligência o Super Choque volta a ser superior e por muito, já que além do fato dele ter demorado bem menos tempo para conseguir usar os seus poderes perfeitamente, ele demonstra ser bem mais estratégico e melhor em combate, enquanto o Miles, apesar de também ser muito inteligente e estratégico, ele não tem muita experiência lutando contra personagens que voam e manipulam a eletricidade, enquanto o Vândio já tem experiência lutando contra personagens ágeis. E nas armas o Super Choque também é superior, já que a sua prancha serviria como ataque, defesa e locomoção, enquanto os lançadores de teias do Miles não só seriam inúteis, como também atrapalhariam na hora do confronto, já que se ele tentasse prendê-lo, o Super Choque poderia facilmente estourar as teias, assim como ele mesmo fez. E não só estourar, como ele também poderia conduzir a eletricidade através delas, assim estragando os lançadores de teias e fazendo o Miles ser eletrocutado. E nas habilidades, o Super Choque é por muito superior, já que ele consegue voar e fazer de tudo com a sua manipulação de energia, enquanto o máximo que o Miles possui é o sentido aranha, o que não seria de grande ajuda contra um inimigo que o superava em praticamente tudo, principalmente na velocidade, e os poderes de eletricidade do Miles até poderiam ser efetivos, mas como eu já falei, ele teria que conseguir acertar primeiro, enquanto o Vândio poderia eletrificar a área toda fazendo com que o Miles fosse eletrocutado, e apesar do Aranha ter conseguido resistir a uma grande explosão de eletricidade, ele não ia conseguir resistir por muito tempo às descargas elétricas do Super Choque, enquanto o Super Choque não só poderia resistir, como também poderia se defender usando seus campos de força. Portanto, a vitória é do Super Choque com 88% de chance de vencer. E eu espero que todos vocês tenham gostado e que tenham um ótimo dia da consciência negra. Fala japonego! Japonego não! Preto sim! Japonego mistura de haitiano. Agora shopping foi longe demais. Sushi dos Palmares. O apelido dele é molho shoyu, preto shimi negrosaki. Capoeira Kid, 50 Yens, Black Chan. O cara é asiáfrico, a mulher dele é a negra ali. Baraki Dorama, Goku Black, deve ser médio, nego dorama. Diga, a prova de que japonês não é tudo igual. Agora o bingolinho vai classe pra calaio.